Aleluia, boa noite, amado, graça e paz. Vocês estão prontos para mais um culto? Aleluia, aleluia, essa é a tua noite. Aleluia, aleluia. Vamos erguer nossas mãos, vamos exaltar o Senhor, vamos render graças ao Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma noite na tua presença. Obrigada, Pai, por mais uma noite na tua presença. Eu creio, Pai, em uma nova unção nessa noite. Aleluia, eu creio numa noite de milagres. Eu creio numa noite do sobrenatural. Eu creio em uma unção nova nessa noite. O Espírito Santo de Deus, você tem liberdade para fluir, para agir, para se mover em nosso meio. Pai amado, nós te amamos, nós te amamos, nós te exaltamos. Queremos dizer que dependemos totalmente de ti, Senhor, que somos totalmente dependentes de ti. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por tua presença. Obrigada por tua unção. Ei, nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Amado Deus, amado Deus. Erga a sua voz, meu irmão. Erga a sua voz e comece a exaltar o Senhor. Comece a exaltar. Ei, a sua presença é real. A sua presença é real. Ei, Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Temos expectativas no poder do teu Espírito nessa noite. Ei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a noite de celebração, meu irmão. Aleluia. Porque o preço já foi pago lá na cruz. Aleluia. Vamos celebrar. Eu vivo pela força da palavra. Eu ando do Espírito, cada passo pela fé. Glorifico o nome do meu Deus e Pai, que me abençoou com todas as bênçãos. Ele me libertou do império das trevas. Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o preço, sou justificado. Eu colocanto e danço porque Cristo me deu poder, prosperidade, plenitude de Deus. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Oh, 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 oh.
Eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, nunca houve. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Diga o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, eu estarei seguro, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, pela noite, pelo dia, em tua vida, em tua ida, a chorares, a sorrires. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.
Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Cristo Jesus se fez maldição, porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Mas para que ele se fez maldito? Para que ele foi pregado numa cruz? Para que a bênção de Abraão chegasse na minha e na sua vida. Aleluia. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou abençoado. Aleluia. O Senhor proferiu uma boa palavra, uma boa sentença para a minha vida e para a sua vida. E a palavra que Ele proferiu está trabalhando em nosso favor. A palavra que Ele proferiu está nos ajudando, está abrindo portas, está guardando a nossa família. Somos benditos do Senhor. Aleluia. Você é grato por isso? Você está feliz com isso? Levante suas mãos. Aleluia. Vamos render graças. Aleluia. Te louvamos, Pai. Somos tão gratos pela Tua bênção, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado. Aleluia. Pelo Teu amor. Somos guardados na entrada e na saída. Aleluia. Bendito é o fruto do nosso ventre. Aleluia. Aonde colocarmos a nossa mão, prosperará. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Aleluia. Aleluia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua boa mão sobre a vida dessa família, sobre a vida desse homem e dessa mulher que nesse momento cultua de forma online junto conosco. Eu quero declarar, Pai, conforme a Tua palavra, a bênção do Senhor, trazendo provisão, trazendo saúde, aleluia, trazendo força, oh, aleluia, invadindo esse lar agora. Nós Te louvamos, Pai. Temos fome e sede da palavra que procede da Tua boca. Fala conosco nessa noite. Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Nós Te amamos. Aleluia. Nós Te exaltamos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Amém. Esse é mais um momento que nós separamos durante a semana, né? O domingo, as primícias, primeiro dia da semana, que você separa um momento para entregar ao Senhor a sua adoração, o seu louvor, e para também receber dele instrução, receber dele sabedoria, receber dele graça por meio da sua palavra. Amém? Aleluia. Essa música, ela fala algo poderoso, fala sobre a bênção do Senhor. Não é essa a mensagem de hoje, mas veio uma inspiração para te lembrar que você é abençoado. Aleluia. Deus já liberou uma palavra ao teu respeito
a respeito da tua família, a respeito dos teus negócios, a respeito da tua saúde. Aleluia. Então, se apodere disso pela fé. Nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje uma noite especial, uma noite de Santa Ceia, onde nós iremos trazer à memória aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Essa é uma noite maravilhosa. E eu orando, perguntando ao Senhor o que ministrar, Deus trouxe algo ao meu coração que talvez, dependendo de quem você seja, dependendo de onde você congregue ou não, você vai, estranhar talvez um pouquinho essa mensagem, mas ela é de Deus e eu tenho certeza que ela vai ajudar a você a abrir os seus olhos espirituais. Amém? Eu entendo que hoje eu não irei pregar, eu irei ensinar, então já se prepare para abrir a sua Bíblia, se prepare para ver mais versículos, e eu tenho certeza que vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus, amém? O assunto que nós iremos abordar hoje é um assunto totalmente espiritual. O tema da mensagem hoje é inspiração espiritual, amém? Você está preparado? Glória a Deus, então vamos lá. Inspiração, a palavra inspiração quer dizer conselho, sugestão, influência. Inspiração é um conselho, uma sugestão, uma influência. E é espiritual, obviamente, porque parte de algum espírito. E quando nós falamos sobre espírito, a Bíblia nos mostra que aqui nessa terra, onde nós vivemos, também vivem espíritos. E eu quero logo deixar claro para você que aqui nessa terra não existem espíritos de pessoas que morreram. A Bíblia deixa isso muito claro. Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos diz que morreu e após a morte segue-se ao juízo. Jesus ele falou sobre rico e Lázaro em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, e diz que tanto o rico quanto Lázaro, quando morreram, não ficaram aqui, foram levados desse lugar para um outro lugar. Um foi para o inferno e outro foi para o seio de Abraão, o lugar onde Abraão também estava com os santos da velha aliança. Então, pessoas que morreram não estão aqui. Não estou falando desse tipo de espírito. Isso não é bíblico. Mas existem outros espíritos que habitam aqui. Um deles se chama Deus. Se chama Yahvé ou Jeová, como você queira. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito. E por isso importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E vamos começar então essa questão de influência, inspiração espiritual vinda da parte de Deus. O que significa isso? Mateus capítulo 10, Jesus começa a falar algo bem interessante. Ele diz para os seus discípulos que eles seriam, por causa do seu nome, levados às autoridades. Eles seriam colocados diante de governadores, seriam colocados diante de reis, e a gente sabe que isso que Jesus falou acabou acontecendo com muitos, com Pedro, com João, com Tiago, com o próprio apóstolo Paulo. Mas Jesus diz algo bem interessante, que naquele momento que os discípulos estivessem diante dessas autoridades, eles não precisariam se preocupar no que precisariam falar. Por quê? Versículo 20, Mateus 10, 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Veja que coisa interessante. Jesus está dizendo que naquele momento, apesar dos discípulos estarem falando, não seriam eles que estavam falando, mas o Espírito Santo, um Espírito, estaria naquele momento
inspirando, influenciando, sugerindo, aleluia, algo que sairia da boca deles e alcançaria os reis, os governantes e as autoridades, aleluia. Obviamente que o Espírito Santo não usa pessoas, não fala através de pessoas só diante de autoridades. Esse é um exemplo que Jesus deu e que nos faz perceber a influência de um ser espiritual, que nesse caso é o Espírito de Deus, sobre a vida de alguém. Aleluia! E estamos falando sobre inspiração divina. Outro texto que nos faz entender um pouco mais sobre essa questão de inspiração, é um texto que eu gosto bastante, fica em Atos, capítulo 7, versículo 34 e 35. Diz assim: vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera numa sarça. Veja que texto interessante. O próprio Deus está dizendo que viu o seu povo, o povo de Israel, aprisionado no Egito. No Egito eles eram escravos. No Egito eles não tinham nem o direito de ter um filho homem. Você lembra? Moisés, para não ser morto, teve que ser escondido durante alguns meses. Depois foi colocado num cestinho e foi colocado no rio Nilo. Por quê? Porque se fosse israelita e nascesse menino, os egípcios matavam. E a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor. E veja o que Deus disse: eu ouvi o seu gemido, eu vi o seu sofrimento, e Deus disse: eu desci para libertá-lo. Irmão, Deus está dizendo que ele saiu do céu, veio à terra para libertar o seu povo do Egito. Mas logo em seguida a Bíblia diz: vem e eu te enviarei. Se Deus ouviu, viu e desceu, por que Deus então precisaria enviar Moisés? Porque Deus, ele age através de pessoas. É dessa forma que um espírito opera nessa terra, como? Através de pessoas. Moisés estava falando com o faraó, mas estava inspirado por Deus. Moisés estava estendendo a sua mão com o cajado para o mar vermelho se abrir, mas ele estava fazendo isso sugerido, influenciado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Estamos falando sobre inspiração espiritual. Estamos falando sobre uma influência de um espírito sobre a vida de uma pessoa. Aleluia! Quando falamos sobre inspiração, sobre influência espiritual, muitas vezes, irmãos, as pessoas pensam num pastor pregando a palavra. Não, o pastor falando estava inspirado por Deus, Deus falou através do pastor. Isso é uma verdade? É uma verdade. A Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero que você entenda que não é apenas numa pregação ou quando alguém ora por um enfermo e ele é curado que Deus está inspirando aquela pessoa, que existe uma influência espiritual da parte de Deus sobre a vida de alguém. Veja que interessante, lá em Êxodo capítulo 31, o versículo do 1 ao 11, Deus ele começa a falar sobre a construção do tabernáculo, uma tenda, a tenda da congregação, onde seria colocada a arca da aliança. Deus ele mostrou o modelo a Moisés e disse: Moisés, agora você vai mandar construir exatamente como o modelo que você viu no monte. E o que é mais interessante é que nesse texto, em Êxodo 31:1, Deus ele começa a dizer que haveria um homem chamado Bezalel e um outro homem chamado Aioliabe. Deus diz assim: eu coloquei o meu espírito sobre eles, eu coloquei uma inteligência, uma sabedoria sobrenatural. Para quê? Para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata, com bronze, com madeira, com pedra. Entenda, nesse texto o Espírito Santo estava influenciando, em outras palavras, ourives, marceneiro,
pedreiro, artesão, alfaiates e costureiro, porque até as roupas dos sacerdotes, eles estavam influenciados pelo Espírito para fazer exatamente do jeito que Deus queria que fizesse. Então, quando nós falamos sobre inspiração, sobre influência espiritual, tire da sua cabeça que é só para coisas espetaculares. Muitas vezes, o Espírito de Deus vai influenciar eu e você em pequenas coisas. Aleluia, aleluia. Deixa Deus te inspirar, aleluia, para grandes ideias, para grandes negócios. Você que é professor, deixa Deus te inspirar para trazer uma aula que possa tocar a vida de crianças, de jovens, de adolescentes. Você que é um profissional liberal, entenda, se o Espírito de Deus habita dentro de você, aleluia, Ele tem interesse de inspirar, de influenciar a tua vida em tudo. Glória a Deus, glória a Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, está escrito assim: e há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aleluia. Esse opera, a palavra opera no original é energel. Em outras palavras, há uma diversidade de realizações. Deus, ele não vai agir de uma única maneira. Deus, ele vai agir de maneiras diversas. Deus vai usar pessoas, vai influenciá-las e inspirá-las de diversas formas. Por isso que tem pastores que pregam desse jeito, já tem pastores que pregam de outro jeito. Vai ter pessoas inspiradas por Deus que vão cuidar de crianças de uma forma, já vai ter outras que vão criar de outra forma. Deus vai fazer de diversas formas, mas saiba que Deus é quem opera tudo em todos. Todos quem? Todos aqueles que pertencem a Ele, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. É esse o contexto de 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Você está disponível para ser usado por Deus? Aleluia. Glória a Deus. Esses serão dias poderosos em que a influência do Espírito de Deus, em que a inspiração divina vai vir sobre mim, sobre a sua vida. Amém? Continuando sobre isso, é bem interessante, querido. Em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 21, diz algo bem interessante. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras, elas não foram feitas por vontade humana. Apesar de terem sido homens que escreveram, foram homens influenciados, foram homens inspirados por Deus. Aleluia! Movidos pelo Espírito de Deus. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala algo bem interessante, a mesma coisa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, a Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita? Isso vai te ajudar bastante, preste atenção. Como a Bíblia foi escrita? Homens de Deus, inspirados, influenciados por Deus, movidos pelo Espírito de Deus, foi que escreveram. Mas entenda bem, a Bíblia não foi psicografada. Deixa eu tentar ser mais claro em relação a isso. Pedro, Paulo, Moisés, Davi, eles não fecharam os olhos e a mão deles ficou meio que dominada pelo Espírito Santo e de repente eles acordam de um transe e quando eles olham, está escrito. Não funciona assim.
Deus, Ele não possui o corpo de alguém. Deus, Ele inspira, Ele influencia. Aleluia. A pessoa não fica num transe, a pessoa não fica sem saber o que está acontecendo. E aí é que muitos cristãos não percebem, muitas vezes, que Deus está influenciando a vida deles. Por quê? Porque eles acham que o sobrenatural, eles acham que a influência divina, ela vai ocorrer de forma espetacular, a ponto de que eles não saibam nem o que estão fazendo. Mas isso não é verdade, e eu creio que essa verdade, ela vai abrir os teus olhos, amém? Algo bem interessante que fortalece isso que eu acabei de falar, está lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 45, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor ao seu ungido, diga aí, ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Você conseguiu entender o que Deus está dizendo aqui? Ciro era um imperador persa, do Império Medo-Persa. Deus está dizendo que Deus o ungiu. Unção era quando o Espírito Santo vinha sobre a vida de alguém para o influenciar. Então Deus está dizendo, um rei, um imperador de outro reino, eu vou influenciá-lo, eu vou inspirá-lo, eu vou pegar na mão dele, eu vou tirar as dificuldades que estão diante dele e eu vou conduzir ele para um propósito. Qual era o propósito? Libertar o povo de Israel da mão da Babilônia, para beneficiar o seu povo. Entenda, no final Deus diz, ainda que ele, Ciro, não me conheça. O que eu quero dizer com isso? Aquele homem estava sendo inspirado, influenciado por um espírito, que era o Espírito de Deus, e ele não tinha ideia de que aquilo estava acontecendo. Ele não tinha a mínima ideia de que havia uma influência, uma ação espiritual sobre a vida dele. Ele nem entendia muito bem porque ganhava suas guerras. Ele não entendia muito bem porque as coisas eram facilitadas para ele. Ele não entendia muito bem de onde vinha aquela força, de onde vinha aquela sabedoria. Mas Deus está dizendo, você não me conhece, mas eu estou te usando como instrumento em minhas mãos. Aleluia. Isso é inspiração, influência espiritual, ainda que a pessoa não saiba que está sendo usado. A gente vê algo parecido com isso no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 49 ao 51, um sumo sacerdote, Caifás, veja, era um homem que queria matar Jesus, mas estava numa posição de sumo sacerdote. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote era ungido. E a Bíblia diz que Caifás, ele diz, olha a frase que ele diz: convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. E a Bíblia diz, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Entenda, Caifás, ele era um sumo sacerdote, mas que naquele momento queria matar Jesus. E ele, sem saber, falou que um homem deveria morrer por toda a nação. E a Bíblia diz que ele nem sabia porque estava dizendo isso, mas ele estava profetizando. Em outras palavras, estava falando debaixo de uma influência,
debaixo de uma inspiração espiritual. Amém? Você está comigo? Você entendeu sobre influência, sobre inspiração, sobre que é possível alguém estar debaixo de uma influência sem ter ideia do que está acontecendo? Que essa influência, ela vem para várias coisas, inclusive para capacitar, para dar habilidade para que as pessoas façam coisas. Amém? Mas vamos entrar em uma outra coisa. Vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, presta bem atenção, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A Bíblia está dizendo que eu e você, quando nós estávamos no mundo, nós estávamos debaixo de uma influência. A Bíblia fala sobre um espírito que agora mesmo atua sobre os filhos da desobediência. Querido, essa mensagem é para abrir os olhos do teu entendimento, para te dar sabedoria, para que você possa discernir que a vida é muito mais do que aquilo que você vê, você toca e você sente. A Bíblia fala que existe no mundo uma influência espiritual sobre as pessoas. Essa influência estava sobre a minha vida até 18 anos de idade. Eu sei como era a minha vida debaixo dessa influência. Aleluia! Entenda, abra os seus olhos, existe influência espiritual. Existe influência espiritual. O que essa influência espiritual pode causar? A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 15, fala do rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul, ele cometeu pecado, ele não obedeceu a Deus, ele fez algumas coisas que afastou o seu coração de Deus, e que depois disso, a Bíblia declara que um espírito maligno começou a influenciar a vida de Saul. E no versículo 19, na verdade no capítulo 19, no versículo 9 e 10, fala que Saul estava na sua casa, e Davi, que já estava um tempo acompanhando Saul, Davi estava tocando sua harpa, e do nada, Saul pega uma lança, e a Bíblia diz que foi sobre a influência de um espírito maligno, e joga uma lança para matar Davi. Davi é mais rápido do que a lança, se desvia, e a lança encrava na parede. Entenda, o que eu aprendo com isso? Que um espírito maligno pode influenciar, pode levar uma pessoa, conduzir, dar uma sugestão, uma influência para que haja ódio e agressão. Você está entendendo? Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre obra da carne. Vamos fazer um equilíbrio aqui. Nem tudo é demônio, nem tudo é influência maligna, mas também, querido, nem tudo é só obra da carne. Quando a Bíblia fala que no mundo existe um espírito que influencia, que opera sobre os filhos da desobediência, fala também que nós, quando estávamos lá, andávamos segundo a nossa carne, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade dos pensamentos. Existe uma ligação muito forte entre uma influência maligna, uma sugestão espiritual e a nossa carne. Em Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz: de onde vêm essas guerras entre vós? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Mas no versículo 7 ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele vai sempre dar uma influência, uma sugestão para que você, através da sua carne, faça
o que você não deveria fazer. Está comigo? Aleluia. Mas deixa muito claro aqui que Saul, ele teve um surto de ódio e de agressão por causa de uma influência espiritual. Quando você aprende sobre isso, quando a revelação chega, você vai ter discernimento em momentos da sua vida para dizer: opa, não, eu não vou tomar essa atitude não. Ainda que eu sinta uma vontade de fazer, ainda que alguma coisa esteja dizendo vai, faz, não vou. Isso é discernimento para não ser influenciado por um espírito maligno. E vamos seguir. Em João, capítulo 13, o versículo 2, a Bíblia diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Veja, Judas, na ceia, um lugar onde Jesus amou os seus discípulos, e hoje é um culto de ceia, um lugar onde Jesus lavou os pés dos discípulos, mas a Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas, colocou o quê? Que traísse Jesus. Uma influência espiritual do mal pode inspirar, pode sugerir o quê? Um homem e uma mulher à traição. É isso mesmo. Mas pastor, eu pensei que esse culto ia ser culto de fogo, de poder. Recebe a chave da tua vitória. Recebe o poder aí. Isso é para você abrir os seus olhos, que existem influências que vão vir sobre a minha e sobre a sua vida, e que precisamos ter discernimento que o diabo, ele existe, que demônios existem, e que precisamos andar vigilantes para não cair nas astutas ciladas do diabo. Outro exemplo, Atos capítulo 5, versículo 3, diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, esse homem, Ananias, e a sua esposa Safira morreram. Por quê? Pedro diz aqui: porque encheu Satanás o teu coração. De novo, uma influência espiritual que levou esse homem e essa mulher a fazer o quê? A mentir. Uma influência espiritual que sugeriu, que disse: vai dar futuro essa mentira, leva essa mentira à frente, dissimula, engana. Abra os olhos, querido, abra os olhos. Mentira, obra da carne, mas isso parte de uma influência, uma sugestão. Ele arma o palco e diz: sobe, rebenta, vai, faz. E você, a gente vai ver mais à frente, tem a capacidade de dizer não. Aleluia, glória a Deus. E lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 1, a Bíblia diz que Satanás incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Uma inspiração, uma incitação chegou a Davi, dizendo: Davi, levante o censo, conte quantos soldados você tem, conte quantos homens de guerra você tem, para mostrar o seu poderio de guerra, para mostrar o quanto você é poderoso, Davi, o quanto você se tornou um rei grande. Só que Deus já havia deixado claro que Davi não deveria fazer aquilo. A Bíblia fala que por causa dessa decisão de Davi, o povo sofreu, e sofreu de forma grandiosa. O que é isso? Inspiração, influência, levando Davi a quê? A ficar no orgulho. Tem pessoas que estão mergulhadas no orgulho, estão sendo incitadas ao orgulho e não percebem. Abra os seus olhos, tenha discernimento a respeito do que nós estamos falando, em nome de Jesus. Uma outra coisa, querido, que eu tenho aprendido também, é que a influência espiritual, ela pode passar de uma pessoa para outra. Preste atenção, a influência espiritual, no qual uma pessoa está submetida, ela pode passar
para outro. Através de quê? Através de associação. Por exemplo, você está me ouvindo. Aí você me ouve de novo. Sem perceber, aquilo que está me influenciando vai começar a te influenciar. Aquilo que está sobre a minha vida vai começar a estar sobre a tua vida. Por isso que eu não permito que qualquer pessoa sobe aqui, querido. Por isso que esse microfone não vai para qualquer um, não. Você entende? Tem um bom exemplo nas Escrituras sobre isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 3, fala que Davi estava na caverna de Adulão. Davi estava correndo do rei, estava sendo perseguido. Davi não era rei, não era nada até aquele momento. Mas a Bíblia diz que homens quebrados, homens atormentados, homens angustiados, procuraram Davi, se uniram a Davi, passaram a conviver com Davi, e aqueles homens que eram falidos, quebrados, angustiados, cheios de problema, anos depois, em 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 10, diz que esses homens passaram a ser chamados de os valentes de Davi. Entenda, homens quebrados que passaram a ser homens valentes. O que aconteceu? Davi, que era ungido, Davi, que era um homem inspirado pelo Espírito para falar a palavra de Deus, para trazer cânticos ao Senhor, um homem inspirado e fortalecido pelo Espírito de Deus, um matador de gigante. Lembra de Golias? Essa influência que havia sobre a vida de Davi passou para a vida daqueles homens que se associaram a eles. Você sabia que não foi apenas Davi que matou gigante? Os valentes de Davi têm vários relatos. Eu convido você depois a ler, com mais calma, 1 Crônicas, capítulo 11. Vários homens de Davi mataram gigantes, assim como Davi matou Golias. O que é isso? A inspiração, a influência espiritual que estava sobre Davi passou para aqueles homens que começaram a se associar com eles. Você entendeu? A inspiração, a influência espiritual pega em quem? Em quem se associa com pessoas que têm essa inspiração. Se isso vale para as coisas de Deus, para a influência de Deus, vale também o contrário. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, o senhor escuta, ouve música secular, para não dizer música do mundo? Eu disse: meu filho, eu não escuto nem toda música evangélica, quanto mais música do mundo. E a pessoa disse: por quê? Eu disse: você sabia que a música, antes do mundo ser criado, ela já existia? O homem, o ser humano, criou muita coisa, com capacidade divina, com a sabedoria divina, criou muita coisa, mas a música não é uma delas. Já existia música no céu. A Bíblia diz em Ezequiel 28:13, que no dia que o diabo foi criado, no dia que ele foi criado, os teus tambores e os teus pífaros foram criados em ti. No dia que o diabo foi criado, a música, os instrumentos musicais também foram criados. Numa composição musical, quando alguém canta, existe uma inspiração, existe uma influência. Então eu não quero uma influência que eu não sei qual é, que eu não sei de onde vem, sobre a minha vida. Eu ouvi relato de uma menina, de uma mulher, na verdade, que ela era cristã, era de uma igreja de palavra revelada, e ela, do nada, ela quis tirar a própria vida. Do nada, ela quis se suicidar. E aquilo machucou muito ela ficou se questionando. Ela disse: Deus, como é que isso não chegou na minha vida? E um tempo depois, o Espírito Santo mostrou a ela que todas as vezes que ela levava o seu filho para a escola de carro e voltava, ela ouvia uma música em inglês. Ela não fala inglês, ela não entende inglês, mas ela ouvia uma música em inglês que ela achava que era bonita, tinha um ritmo legal, só que aquela música falava sobre morte. Havia uma influência espiritual por trás daquela música. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher, de repente, começou a ficar inspirada a tirar a própria vida. Você entende que o que estamos falando é sério?
Por isso que eu não escuto qualquer coisa, e por isso que eu não assisto qualquer coisa, por isso que eu não deixo os meus filhos assistirem qualquer coisa. Eu sei, querido, que nem tudo é diabo, a questão não é essa. Não vou ser radical para dizer qualquer coisa, ó, o diabo está falando pela tua boca, não é isso. Mas também você dizer que tudo é obra da carne, como se o diabo não existisse, isso é ingenuidade. Precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para discernir essas coisas. Eu quero também te ajudar para que você entenda que a inspiração, ela não é forçada. Você não é forçado a fazer algo que está sendo inspirado ou influenciado. Isso sempre vem como uma sugestão. Por exemplo, nós falamos aqui sobre a influência do Espírito de Deus, sobre a inspiração do Espírito de Deus. Se você já profetizou, se você tem um dom de profecia, você já entendeu que o Espírito Santo ele vai trazer uma inspiração, uma influência. Mas o Espírito Santo não vai te possuir e vai te obrigar a fazer algo. Você entende? Se você quiser engolir fogo, como diz na Assembleia de Deus, se você quiser não profetizar, Deus está mandando você profetizar e você não quiser, você não profetiza. Você entende? Não é algo forçado, você não vira um robô e fica manifestado. Não é assim. A influência, a sugestão de Deus para que você faça, mas você pode dizer não. Um exemplo disso, Atos capítulo 7, versículo 51, fala sobre pessoas que sempre resistem ao Espírito de Deus. Então é possível eu resistir à influência do Espírito de Deus. Você entende? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: não apagueis o Espírito. O que é a palavra apagar? É acabar com o Espírito? Não. A palavra no original é isbenimun, que quer dizer sufocar, suprimir, abafar. Ou seja, é possível eu pegar a influência do Espírito Santo na minha vida e abafar ela, e sufocar ela, e não dar espaço para ela. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma que é possível a influência do Espírito de Deus, eu dizer, não quero. O Espírito Santo está dizendo, faça algo, abençoe a vida de alguém, abrace alguém, levante no ônibus e pregue, ligue para alguém, faça algo. E eu digo, não. Aquela vontade de fazer, aquele impulso de fazer, eu digo, não. Eu posso resistir ao Espírito, eu posso apagar o Espírito. Da mesma forma, querido, você pode frear e dizer não a uma influência que não vem de Deus. Se você tem discernimento para isso, você pode frear e barrar isso. E aí vem a tal pergunta: pastor, um cristão, ele pode ser influenciado pelo diabo? Sabe qual é a resposta? Sim. Infelizmente, a resposta é sim. Efésios capítulo 4, versículo 27, um texto bem conhecido: nem deis lugar ao diabo. Paulo está escrevendo para os cristãos, filhos de Deus, da igreja em Éfeso, e ele disse: ei, crente, não dê lugar ao diabo. Se ele está dizendo, alertando a respeito disso, é porque é possível você dar, é possível você permitir ser influenciado por um espírito maligno, mesmo sendo cristão. Ele não vai te possuir, ele não vai entrar no teu espírito e te possuir, mas ele vai sugerir, influenciar, vai vir aquele impulso, aquela vontade de quê? De mentir, de agredir, de fazer o que é errado. Você entende? E o discernimento vai te ajudar a frear isso. Um bom exemplo disso é Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 23. Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, de maneira alguma eu vou permitir que você morra na cruz. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Meu Deus do céu. O que Jesus estava querendo dizer? Que Pedro estava possuído pelo diabo? Não. Naquele momento, Jesus discerniu que o que Pedro estava falando estava debaixo de uma inspiração do diabo, debaixo de uma influência do diabo. E ele diz: porque para mim você é pedra de tropeço. Então é possível, como foi com Pedro,
um homem que estava 3 anos andando com Jesus, porque ele se descuidou, porque ele não discerniu, ele foi influenciado por um espírito que não é o Espírito de Deus. Pastor, como é que eu faço, então, que eu não quero esse tipo de influência na minha vida, eu não quero esse tipo de inspiração na minha vida, eu quero a inspiração do Espírito de Deus. Como é que eu faço, pastor? Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, adulto aqui é maduro espiritualmente, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando você medita na palavra, quando você pratica a palavra, quando você tem uma vida de oração, uma coisa chamada discernimento, compreensão espiritual vai crescer na sua vida e você vai conseguir discernir, perceber aquilo que vem do Espírito de Deus, o bem, e aquilo que vem do maligno. E quando vier uma influência maligna, uma inspiração para fazer algo que você não deve fazer, você, não, eu não vou cair nessa cilada. Eu não vou de maneira alguma permitir fazer isso. Você entende? Tiago capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que a Bíblia está dizendo? Se sujeite a Deus. Então, aquilo que Deus falou, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que Deus falou pela sua palavra, o que eu faço? Eu me sujeito, eu aceito, eu não vou lutar com Deus. Se Deus falou, simplesmente eu aceito, eu me rendo à vontade de Deus. Isso é se sujeitar a Deus. E além de me sujeitar a Deus, eu resisto ao diabo. Eu digo, diabo, eu estou percebendo que essa influência não vem de Deus, vem de você. E eu resisto a você. Eu digo não a você. Eu não vou tomar essa decisão maluca. Eu não vou colocar tudo a perder. Eu estou muito convicto de que isso não vem de Deus e que isso também não é só obra da minha carne. Isso provém de você. E eu não vou permitir que você me influencie para gerar essa destruição. Aleluia. Algo semelhante nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo do 8 ao 9. A Bíblia diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o que eu devo fazer? A Bíblia diz: resistir-lhe firmes na fé. Aleluia. Ele está em derredor, como um leão faz com suas presas, espreitando. Mas entenda, a Bíblia diz: procurando uma ocasião, procurando uma oportunidade para poder tragar. Querido, Jesus, ele venceu o maligno na cruz por mim e por você. Ele tirou o trono que o diabo tinha. Ele tirou a autoridade que o diabo tinha sobre nossas vidas. Perceba, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo não tem mais domínio sobre nossas vidas. Porém, ele está em derredor, só observando o quê? Uma oportunidade para poder tragar. O que é que eu e você temos que fazer? Resistir, firme na fé. Resistir aqui é manter a sua posição de quê? De autoridade. Sua posição de mais que vencedor. Sua posição de assentado com Cristo à direita de Deus, nas regiões celestiais, acima de principados e potestades.
O diabo não pode fazer nada com a nossa vida, a não ser que nós demos essa autoridade, a não ser que eu e você dê lugar a ele, dê a oportunidade, dê a ocasião a ele. Então o que ele vai fazer? Sugestões. O que ele vai dizer? Influência. Isso é tentação. Vai, faz isso. Vai, toma essa decisão. Vai, se enche dessa ira. Engole essa ofensa. Guarda mágoa no seu coração. Essa influência, se nós permitirmos que ela venha, se nós permitirmos sermos usados por ela, aí nós começamos a entrar num processo onde ele vem tragar. Mas eu creio em nome de Jesus que os seus olhos espirituais foram abertos. Olhos espirituais, olhos do entendimento foram abertos. Como? Pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertação chegou. Você não precisa ser escravo dessas influências. Você não precisa deixar essas vontades, esses impulsos te aprisionar. Você pode dizer não. Você pode resistir firme. Como? Quando você tem o discernimento de perceber que aquilo não vem de Deus. Querido, entenda uma coisa. Por mais espiritual que você seja, por mais de Deus que você seja, em determinados momentos, o diabo ele vai continuar sugerindo coisas a você. Então você é um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus, mas em determinado momento vai vir sugestões, né? Aquela vontade, aquele impulso para fazer algo errado. E que se você tomar aquela atitude errada, debaixo da influência errada, você vai colher frutos errados. Mas eu creio em nome de Jesus que essa palavra trouxe edificação sobre a tua vida. O Espírito de Deus construiu algo dentro de você. E eu sei que a partir de hoje você vai andar mais vigilante, de forma mais sóbria, com sabedoria, para seguir a tua vida, deixando Deus te usar e nunca o mal te usar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado? Eu sei que essa palavra não é uma palavra para pular, como foi o domingo passado. Não é uma palavra que a gente vibra, mas é uma palavra que nos edifica. É uma palavra que amanhã, segunda-feira, você vai colocar ela em prática. Seus olhos espirituais foram abertos pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que coisas diferentes, maneiras diferentes, comportamentos diferentes, você vai ter daqui em diante, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora cear. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Amém? Essa não é uma ceia do Verbo da Vida. Essa é a ceia do Senhor. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você pertence a Ele, eu te convido a participar dessa ceia. Aleluia. Essa não é a ceia do Verbo da Vida, é a ceia do Senhor. Então, vamos participar, trazer à memória aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Amém? Aleluia. E eu queria ler um texto que se encontra em 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, nesse momento, nós vamos cear. Se você está aí com o seu pão,
com o seu suco de uva. Então pega, amém, que nós vamos nesse momento preparar e consagrar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então pegue o pão, pegue o cálice, levante aí junto com sua família ao Senhor, que nós vamos orar, amém? Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença, Pai, para trazer à memória tão grande sacrifício que nos trouxe tão grande salvação. Nós somos gratos, Pai, pelo teu amor tão grande para com a nossa vida. Somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro. Oh, aleluia. Queremos fazer isso, Pai, com reverência em nosso coração, com temor e santo tremor. Pai, se nesse momento existe alguém com necessidade de se arrepender, aleluia, nós liberamos o teu perdão, Pai, para aqueles que se arrependem de coração, porque diz a tua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Nós apresentamos diante do Senhor esse pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo e esse cálice, esse suco de uva que simboliza o sangue precioso de Jesus. Nós fazemos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então você vai pegar, você vai aguardar para que possamos fazer todos juntos, e enquanto isso nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Aleluia. Levante o pão. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por tão grande sacrifício. Obrigado porque o teu filho morreu no meu lugar, morreu no nosso lugar, Senhor. E pelas suas feridas, pelas aquelas chicotadas, pelos cravos, pela lança que o transpassou, fomos curados. O teu corpo, Jesus, foi moído para que o nosso corpo pudesse ter cura
pudesse ter saúde divina. Nós reconhecemos isso, nós discernimos o teu corpo e te louvamos, Senhor, eternamente. Somos gratos por tudo, no nome de Jesus, amém. Comamos todos, como nos mandou o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante o cálice. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por esse sangue precioso. Esse sangue que é um selo de propriedade. Esse sangue que mostra, aleluia, que nós temos um dono, que nós pertencemos a Ti e que por isso o maligno não nos toca. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Esse sangue da nova aliança que abriu o caminho, que consagrou um novo e vivo caminho, que nos leva à sala do trono, que nos leva ao Santo dos Santos. Esse sangue que nos lava, que nos purifica, que nos justifica. Aleluia. O sangue da redenção, o preço que foi pago pelas nossas vidas. Aleluia. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Reconhecemos, aleluia, que esse sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder para transformar a nossa vida e para nos conduzir por toda a eternidade na Tua presença. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Somos tão gratos, Senhor, por esse sangue precioso que foi derramado naquela cruz por nós. Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, te exaltamos, aleluia, na beleza da Tua santidade, Senhor. Fazemos isso no nome poderoso de Jesus Cristo, amém. Bebamos todos como nos mandou o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! O nosso Rei está vivo, Ele ressuscitou e Ele voltará. Glória a Deus! Aleluia. Nós temos acesso à presença de Deus por meio desse sangue precioso. Esse sangue removeu o véu, removeu o pecado, removeu a nuvem, removeu toda a barreira que nos separava de Deus, e por meio desse sangue nós temos acesso à presença maravilhosa do nosso Pai Celestial. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nesse momento nós vamos honrar a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 11, o versículo 24, a Bíblia diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descedentado. Então essa é uma oportunidade que eu e você temos de mostrar a nossa generosidade, amém?
Eu sei que você é uma pessoa generosa. Eu sei que o Senhor tem te abençoado. Aleluia. E nós vamos agora fazer isso com entendimento. Não com tristeza, nem por necessidade, mas com alegria ao Senhor. Então existem várias maneiras que você pode fazer isso. Aqui ao lado há um QR Code, onde você pode apontar o seu celular, a câmera do seu celular. Ela vai te levar a uma plataforma chamada Verbo Church. Você também pode acessar o Verbo Church através de um link que há na descrição aqui do vídeo. Lá você pode fazer suas ofertas, seus dízimos de várias maneiras, inclusive por boleto e por cartão. Se você também preferir, você pode fazer uma transferência bancária ou um depósito bancário para a conta da nossa igreja, que aparece aqui embaixo, amém? E aparece também na descrição do vídeo. E se você assim preferir, você também pode estar trazendo de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia e de 14 às 17 horas, presencialmente aqui na igreja, porque a igreja está funcionando de forma administrativa. Então você pode vir com as mãos lavadas, com a máscara no rosto, amém? Passa um WhatsApp, falando o momento que você vai trazer. O número do nosso WhatsApp, do nosso telefone está aqui embaixo também na descrição do vídeo. E a gente vai estar recebendo a sua generosidade, amém? Para que essa obra permaneça, para que essa obra continue e será uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Vamos fazer isso com muita alegria ao Senhor. Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o preço, sou justificado. Eu pulo, canto e danço porque Cristo me deu poder, prosperidade, plenitude de Deus. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, estamos encerrando mais um culto online, amém? Tenho certeza que essas palavras de Deus vão abençoar a tua vida, amém? Vão te influenciar positivamente essa semana e para o resto da tua vida, amém? Então, lembrando que nossos cultos são nos domingos às 18 horas e nas quintas-feiras às 20 horas. Teremos uma programação especial, né, que vai ser para o Dia dos Namorados, no dia 12, uma sexta-feira. Então vai ter um sorteio, vai ter uma dinâmica bem diferente do nosso culto, vai ser uma bênção. Então se liga no nosso canal, amém, no YouTube, compartilha isso com outras pessoas. Eu te peço, em nome de Jesus, deixa o teu like, né, faz a tua inscrição, compartilha esse vídeo e o nosso canal para várias pessoas. Isso vai nos ajudar, isso vai dar mais visibilidade ao nosso canal e essa palavra vai alcançar outros corações, amém? Estamos mais perto do que nunca, estamos crendo que o nosso abençoado governador, amém? O abençoado prefeito da cidade do Recife, nós estamos orando por eles e eu creio no nome de Jesus que logo, logo vai haver autorização para que os cultos presenciais voltem, obviamente com uma distância entre pessoas, usando máscara, com um número mais limitado de pessoas, mas nós vamos iniciar. Cremos em nome de Jesus que está mais perto do que nunca e será uma grande festa, uma grande celebração em nome de Jesus. Declaro uma semana poderosa, uma semana de intervenções divinas, a boa mão do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus, Shalom!